Estação Hamburgo, direto das areias do litoral norte gaúcho. Hoje a gente está em Tramandaí. Veio aqui o nosso parceiro, nosso querido Hotel Mares do Sul. Estamos com a diretora do hotel aqui, a Cláudia Matias, que hoje não vai falar sobre o hotel, não fala nem como a diretora do hotel, fala sim como presidente do Conselho de Desenvolvimento, aqui do desenvolvimento do nosso litoral. É uma agência de desenvolvimento, né, Cláudia? Isso, a Litoral, Agência de Desenvolvimento do Litoral, existe há mais de 15 anos, né? Ela é uma parceria entre vários associados do setor privado, em conjunto com o poder público da nossa região. E ela está apoiando esse projeto junto com outras entidades, e hoje a gente veio falar sobre o Triângulo das Águas. Que a maior parte das pessoas, possivelmente, Marcelo, não conhecem o setor, essa bela hidrografia que nós temos aqui no litoral norte. Imaginam o mar, beleza, todo mundo sabe que está aqui, conhecem bem a nossa lagoa aqui, né, que circunda Tramandaí e Imbé, conhecem a nossa barra, talvez não façam noção, não tenham ideia da quantidade de pequenas lagoas, do rio Tramandaí, todo esse grande mapa hidrográfico que é perfeito para a prática de uma grande quantidade de esportes náuticos, né? Com certeza. Essa ideia já é uma ideia antiga, né, da criação dessa rota turística, e ela partiu, né, da iniciativa dessas três entidades, a Agência de Desenvolvimento, a CDL Tramandaí Imbé e a AST, a qual eu sou presidente, e a AST em Osório. Essas três entidades encabeçando esse projeto trouxeram também o poder público a participar, então as três secretarias de turismo dos três municípios, Tramandaí, Imbé e Osório, né, justamente para a gente explorar de forma sustentável, de forma correta, os nossos rios, as lagoas, o mar, né. A gente entende que a nossa região ela é muito rica, ela é naturalmente rica, né, e com algumas situações assim únicas, né. Então a ideia surgiu disso, né? Nós começamos a articular junto com essas entidades e o poder público a criação dessa rota turística para nos tornarmos uma referência nesse tipo de turismo. Isso é uma formação geológica natural que foi feita ao longo de milhares de anos, né? Isso, com certeza. A ideia é, ao longo desse ano agora, né, por causa da pandemia, as coisas andam um pouco mais devagar, a gente começar a desenvolver algumas ações já iniciais, né, sobre a Rota Triângulo das Águas. A primeira reunião ela foi feita em agosto do ano passado, né, e a gente foi fazendo reuniões ali periódicas para culminar, né, nesse ano com a criação da rota oficial, de forma oficial. Triângulo das Águas, por que exatamente? Os três municípios formam um triângulo, né, Tramandaí, Imbé e Osório, e eles são cercados por águas, né, o mar, o rio, as lagoas. Então a gente, depois de uma série de conversas ali, chegamos a esse nome. Está conosco também o Tiago Corrêa, que é diretor da Jambo. Qual é o papel da Jambo dentro dessa organização, Tiago? A Jambo, ela, na verdade, é um ente dentro do lado empresarial, digamos assim, né, das empresas que operam o turismo de natureza aqui nesse ambiente. Então, a gente tem um trabalho aí ligado à canoagem, né, já há alguns anos, e aí a gente começou a desenvolver alguns roteiros e tal, e depois a gente acabou se aproximando do CDL, da Agência de Desenvolvimento. E aí surgiu essa ideia de articularmos uma coisa maior, né? De tentarmos... Eram iniciativas esparsas. Exatamente. Organizadas dentro de um calendário, exatamente, mas individuais, assim, né? Isso. E tem outras empresas também que acabam desenvolvendo atividades, né? Em diversos tipos, como kite, surf, enfim, stand-up, várias atividades ligadas à natureza, né, e ligadas a esse ambiente e que estavam soltas. Então a gente começou a conversar, começamos a viajar, né, e aí surgiu essa ideia, esse projeto que eu acho que vai ter assim um grande sucesso,
porque a região naturalmente já está propícia para isso, né? O que falta era só a gente juntar os pontos e se organizar. Organizar as ideias, sobretudo, Exatamente. né? É. O trabalho colaborativo de vocês, associativo, ele leva com certeza essa ideia muito mais longe, né? Exatamente. E nós aqui, toda a nossa região, Tramandaí especificamente, ela não é uma ilha por questão de 2 quilômetros. Imagina! É a ligação da Lagoa Manuel Nunes ao sul, tem as dunas onde está o parque eólico, né? Para quem já saiu ali de Tramandaí para Cidreira. Onde está o parque eólico, se ali houvesse uma ligação por água, Tramandaí seria uma ilha. Então, só que hoje a gente ainda não se dá conta, porque a gente sempre teve a cultura do verão, voltado para o mar. E isso não é errado, né? É uma tendência que aconteceu em função de tradições culturais que iniciaram lá na década de 1880, 1890, dos banhos salutares, como o banho de mar, o iodo, né? Já uma tradição vinda da Alemanha, do norte da Alemanha, então que tem uma ligação muito forte com Novo Hamburgo, com toda aquela região, né? Então isso transformou a nossa região voltada para o mar. E as lagoas ficaram para um segundo momento, que é agora. Então essa nossa nova cultura. 150 anos depois, mais ou 140 menos anos depois, vocês estão recuperando essa história e transformando isso. Estamos puxando isso e trazendo um trabalho junto com a questão da pesca também, né? A interligação dos pescadores com esse ambiente, porque ele acabou sendo muito voltado mais aos pescadores, né? E não à prática esportiva. Mas por uma questão de falta de conhecimento, né? E que hoje, com a informação tão abundante, as pessoas começaram a praticar e todo mundo está praticando. O kite, por exemplo, é um vício. O cara pega ali, começa, depois que aprende, não quer mais parar. Falamos no nosso amigo Marcos Fábio Coppetti, que é membro, também está participando, integrando o grupo de debate de vocês, né? Exato. E que é um praticante do kite. Então... E aí começou e a gente viu que, por exemplo, no último fim de semana ali nós tínhamos em torno de 70 a 80 kites, só na margem sul da Lagoa do Armazém, porque estava com um vento propício, né? Neste domingo nós tínhamos em torno, aí voltado para a questão do mar, em torno de quase 200 surfistas no mar. Então assim, é uma coisa que é uma tendência, as pessoas querem estar ligadas ao ambiente, né? Inclusive foi acentuado com esse último ano, com a questão da pandemia, né? Tu ter um esporte ao ar livre, saúde, e eu acho que essa é a grande sacada desse projeto, né? E aí transformar esse Triângulo das Águas, Tramandaí, Osório e Imbé, que também tem uma relação histórica com a navegação muito forte, né? Transformar isso num produto turístico, efetivamente de maneira articulada, né? E não isolada. Eu acho que a gente vai ficar muito mais forte. E aí o CDL e a Agência de Desenvolvimento abraçando isso, foi perfeito. O rio Tramandaí é esse rio de uma série de histórias, né? Sim. Secularmente a gente tem vários contos que dão vazão, que estão no imaginário das pessoas. Mas essa bacia, esse microsistema, ele é bem mais amplo que isso, né? Qual é a quantidade de lagoas que estão contidas dentro desse? Dentro da bacia hidrográfica do rio Tramandaí, estima-se que tem mais de 100 lagoas. Uau! Ela vai desde Torres Inimaginável até Mostarda. Isso. E é uma região única no mundo, porque ela é paralela, são lagoas doces paralelas ao mar, num cordão lagunar de mais de 100 quilômetros, em torno de 150 quilômetros, que vai de Torres até Mostarda. É a única formação desse sistema no mundo. Segundo o Dr. Alois Scheffer, da UX, ele que fez um estudo bem aprofundado aqui e continua fazendo, né? Existem outras regiões no mundo que têm lagoas paralelas ao mar, mas elas são salgadas. Então, aqui o que nos difere é justamente a água doce. Claro que no rio Tramandaí e no Triângulo das Águas, especificamente, a gente também está contando com um estuário. Então, o estuário ele tem uma mistura de uma água salgada com uma água doce. Onde acontece essa mistura, então é chamado de estuário. E esse estuário ele vai desde a Lagoa das Custódias, que é ao sul de Tramandaí, e ao norte, passando do Imbé, conforme o vento, conforme a altura do mar, né? Já Osório já é Lagoas Doces.
Mas o importante é entender que essa confluência das águas que vem do sul de Mostardas, elas vêm de Mostardas, vão confluir para o norte, e as águas de Torres vão confluir para o sul. E elas vão se encontrar aqui. Então aqui nós temos um encontro que chega a ser mágico, né? E a gente tem as águas do norte com as águas do sul, cuja única ligação com o mar é o rio Tramandaí. E ali existe aquele fenômeno que a gente vê também da pesca cooperativa entre boto e pescador. Então é uma coisa assim que nos traz elementos, né, que a gente precisa justamente saber preservar e abençoar, né? Hoje, dia da Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, Rainha das Águas, né? A gente, nesse intuito aí, nesse inteirinho, eu acho que a gente está num caminho muito... Acho que o ano é perfeito, né? Eu não entendo muito disso, mas diz que é o ano regido por Iemanjá. Exatamente. Vocês estão na crista da onda aqui. A nossa secretária executiva ali do CDL que disse que esse ano é o ano das águas e começa, daqui a pouco ele está começando. Eu não sei se é vocês ou é Iemanjá que vai reger. Mas... Eu acho que é uma confluência mística, assim, né? Estamos no caminho certo. Cara, é inimaginável esse cenário, né? Não, com certeza. Mais 100 lagoas. Para ver, né? A gente é uma região praticamente única mesmo no mundo e a gente entende isso e acho que é o momento de realmente a gente mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para quem vem de fora, mostrar isso para quem está longe, as belezas que a gente tem aqui para que elas venham aqui conhecer, né? A própria pesca colaborativa, né? Dos botos com os pescadores, a pesca da sardinha também, então são coisas que a gente tem quase que únicas no mundo e a gente quer que as pessoas conheçam isso está dentro do Triângulo das Águas. Cláudia, do seu ponto de vista do turismo, a gente conversava recentemente, ainda foi matéria da nossa Vale TV, do nosso telejornal, que não por acaso, né, no último sábado foi matéria da RBS Notícias também, a diminuição gigante de público no litoral norte, né, nos estabelecimentos comerciais, na rede hoteleira. E também um fenômeno que tu me falava que no ano passado aconteceu muito fortemente. Vocês tinham uma série de eventos que acontecem no litoral norte que por conta da pandemia, evidentemente, foram cancelados, não ocorreram. A gente vê cada vez mais espaços como o Mares do Sul sediando esses encontros, né, com um salão, com um auditório, né? O que representa a chegada dessa nova perspectiva para a rede hoteleira dessa região litorânea? Como o Thiago colocou ali no começo, a gente estava muito voltado ao mar, né? Então, o projeto do Triângulo das Águas faz a gente ver outras formas de turismo na região, né? E a gente espera... O ciclismo também está dentro do projeto do Triângulo. Então, a gente espera que traga uma boa parcela de praticantes desse turismo ao ar livre o ano todo. Porque a nossa região ela está preparada para atender o ano todo. Restaurante, hotel, a gente tem uma estrutura aberta o ano todo. Então, a gente está se preparando, a gente vem se preparando ao longo dos últimos... acho que 10 anos, assim, que o comércio já não fecha mais no inverno, né? Então, a gente vem se preparando para poder receber o público o ano todo. A gente teve a notícia agora, recentemente, de que em março, praticamente certo que a Feira do 99 vai acontecer. Então, com a retomada desses eventos, também alavanca o nosso movimento aqui no litoral. E provavelmente seja algum evento híbrido, né? Mas o que puder acontecer de eventos também vai incrementar no nosso turismo. A Feira do 99 traz quantas pessoas aproximadamente para o litoral norte? Ela é uma feira bem grande, ela acontece em 2 edições. A gente estava com a hotelaria praticamente lotada em março do ano passado. Ela aconteceria, se eu não me engano, do dia 20 ao 23 ali. E foi a feira que foi cancelada em cima da pandemia, né? Então ela traz um volume grande de gente. A hotelaria completamente lotada, está pensando em quais cidades? A hotelaria Tramandaí, né? Na cidade de Tramandaí que o evento acontece aqui, então a gente hospeda os expositores. E o pessoal da região, tanto Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como o litoral, vem fazer as compras, né? Porque é uma feira voltada para lojista. Então movimenta bastante naqueles 3, 4 dias ali de feira. Você tem ideia da quantidade de pessoas que já
venham ao litoral norte gaúcho exatamente para a prática desses esportes náuticos? Olha, não se tem esse dado. Esse levantamento não se tem, inclusive é uma dos objetivos do projeto, né? É conseguir fazer esse levantamento. Mapear isso. Mas assim, são milhares de pessoas, com certeza, né? A gente não tem dúvida sobre isso. O que acontece é que às vezes as coisas se misturam um pouco, né? Então a pessoa vem para sua casa de praia, entre aspas, porque agora já está até meio, às vezes fica até mais aqui do que fora daqui, né? E ela pratica um esporte, ou pratica uma atividade, que não necessariamente é esporte, mas uma caminhada, enfim, uma trilha, né? Então são milhares de pessoas. Às vezes desenvolve essa prática exatamente pela oportunidade que o litoral tem. Exatamente. A própria faixa de praia sempre foi um ambiente de trilhas, né? Se a gente for pensar pela questão de atividade, o que tu vai fazer? Eu vou caminhar na praia. O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma trilha, né? Pode não ser uma trilha de mato fechado, mas tu vai dar uma caminhada, tu vai sentir aquele ambiente, tu vai ir até a barra, ou tu vai ir até as dunas, enfim, né? Então são milhares de pessoas, com certeza. E isso é interessante. Fiquei feliz agora com a tua fala, Thiago. Me sinto envolvido nas trilhas agora, a Com partir de agora. Mas A partir dessa tua fala, com sou trilheiro. certeza. Mas a questão é só uma questão de escala, né? Tu não precisa, tá ótimo. tu não precisa caminhar 50 quilômetros para ser um trilheiro. Não caminharia? Claro que não. Nem eu. Mas pegando um gancho da Cláudia, a questão das empresas abertas o ano todo, enfim, a gente está vendo a região, né, ela ter uma modificação bem expressiva em relação à questão do turismo, do lazer e do viver aqui, né? Então a região ela tá com ela já vinha com essa transformação desde a década de 70 já, né, com a Freeway, que possibilitou as pessoas estarem mais próximas e tal. Muito rápido hoje, muito né? rápido. E hoje, assim, tu tá 1h e pouco de Porto Alegre. Sim, mais rápido vir de Porto Alegre para cá do que até Novo Hamburgo, com aquela travessia do Rio dos Sinos ali que demora. Então, essa dinâmica urbana, ela se mistura um pouco, né? Então, a gente também busca, através de um projeto como esse, fazer a coisa certa, poder condicionar as autoridades para que conduzam esse processo de reurbanização, digamos assim, né, de uma maneira mais sustentável, que preveja a questão do próprio saneamento, que veja a questão de uma forma mais holística, digamos assim, né? E a atividade ligada ao ar livre não pode estar fora disso. Então, eu acho que é um mote que vai além da atividade em si, né? Ô Marcelo, o que representou para vocês, né? Ele fala dessa migração natural que neste ano foi ainda mais ampliada, né? Por conta da oportunidade que a pandemia gera para os negócios aqui. O que representou isso para o comércio, né? Falando especialmente da tua CDL que tu representa, de Tramandaí e Imbé, e talvez podendo dar uma pequena perspectiva do movimento também que Osório vem tendo, não de agora, nos últimos anos, eu acho, né? Um movimento crescente também, uma migração ainda muito grande de pessoas que vêm buscar esse ar marinho, uma qualidade de vida maior. Não, é um fato que a população do litoral norte em geral ela aumentou, né, durante a pandemia, e muitas dessas pessoas que vieram para cá vão permanecer aqui. Né? A pandemia, na verdade, ela potencializou, ela adiantou algumas coisas que aconteceriam naturalmente, mas demorariam mais tempo. Né? O próprio home office é uma realidade e as pessoas que têm a oportunidade, né, de trabalhar em home office e têm casa na praia, elas vão vir morar aqui, elas já estão morando aqui. Tanto que esse inverno ele foi atípico, né? Esse inverno ele teve um movimento maior de pessoas na cidade. Né, até há uma estimativa, ainda não são dados concretos, que a população de Tramandaí, por exemplo, saltou de 50 mil para 70 mil pessoas. Né, a própria prefeitura estima isso. Então a gente entende que sim, a pandemia ela adiantou um processo que seria natural, mas demoraria um pouco mais de tempo para acontecer. E com mais pessoas, claro, surgem novas necessidades, né? A própria questão de investimento em infraestrutura, de organização, o próprio comércio tem que se adequar a uma situação se qualificar, uma situação diferente, são mais pessoas, aumenta o movimento e a oportunidade da rota turística nascer em meio a esse momento é muito importante e é interessante até da gente analisar.
né? Então as coisas estão acontecendo muito rápido por causa da pandemia e a gente tem que enxergar isso e saber como trabalhar em meio a essa dinâmica toda. Essa oferta de serviços, ela se adequou a essa migração? Ela vem se adequando, sim, com certeza, né? A gente quer trabalhar muito forte a questão da capacitação dentro da rota turística, né? A gente tem uma série de itens tópicos que a gente listou ali nas nossas reuniões, e capacitação é uma das que a gente tem que focar com uma atenção especial, né? Porque quando se fala em turismo, a gente se fala em receber o turista, né? Em trabalhar isso, então, desde cedo, inclusive nas escolas, com as crianças, né? Começar desde cedo essa cultura do turismo na cidade, nessa micro-região que a rota abrange, que é Tramandaí, Embu e Osório. E sim, é muito importante isso. Dentro da perspectiva de indústria, assim, ela rivaliza diretamente com a indústria da construção civil em quantidade de pessoas empregadas, mas ela é prevalente, né? A nossa indústria aqui, né, seria realmente a construção civil, né? O Litoral Norte, em geral, tem poucas indústrias. O que move o Litoral Norte é o comércio e a construção civil. Está diretamente ligado à indústria do turismo, né, o comércio e a rede hoteleira, né? A gente podia separar em duas fortes indústrias: a indústria imobiliária, ali da construção civil, e a indústria do turismo, que não sei se não é a mesma quantidade de empregados, né, de geração de emprego e renda. A gente viu isso muito forte em Osório, com o crescimento do Morro da Borrússia, né? A quantidade de comércios abrindo, tanto na parte da hospedagem, a alimentação, eles estão com restaurantes bem fortes, assim, né? Então, gerando bastante emprego na indústria do turismo, que é a indústria limpa, né? Que daí a gente consegue trabalhar todo o turismo sustentável dentro dessa cadeia, né? A indústria do futuro, né, que já é um presente em vários lugares do mundo e que a gente aqui no Rio Grande do Sul, com todas as riquezas e com todos os sistemas que a gente tem, está aprendendo a trabalhar. Vamos falar sobre ecoturismo na volta do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estação Hamburgo de volta, direto do Hotel Mares do Sul, direto das areias do litoral norte gaúcho. Estamos hoje em Tramandaí, mas conversando com o pessoal da região, porque a gente tem essa novidade, que é o Triângulo das Águas, muito discutido ao longo de 2020, gestacionado ao longo dos últimos anos, desenvolvido já dentro de uma cultura secular que envolve o litoral norte gaúcho, essa ascendência ao litoral, né? Essa coisa medicinal que o Thiago falava, né? Terapêutica, né? E o ar marinho faz bem demais, a água então nem se fala, é gostoso demais. E claro, quando a gente fala em business, bom, aí a gente está falando de uma outra perspectiva que envolve emprego, geração de emprego e renda com uma qualidade especial. É a indústria limpa. É a indústria que mais emprega gente no Brasil neste momento e que tem, no nosso Rio Grande do Sul, um universo gigante a ser explorado. Tenho acompanhado um pouco, Thiago, do movimento que a nossa região serrana faz, né? Vários movimentos, né? Aquele turismo ali
que a gente acompanha de Gramado, né? Aquela coisa maravilhosa, todo fim de semana lotadas as ruas, mas aquele turismo mais ligado a uma qualidade de vida maior lá na região de Bento, né? Na região da viticultura, né? A região do turismo de aventuras, que aí pega também de Bento para trás, Farroupilha para cima, mas sobretudo aqui São Francisco de Paula, que é uma cidade que vem recebendo muitos jovens para práticas diversas, né? E, evidentemente, uma área gigante geográfica que oportuniza tudo isso. A gente já falou aqui que nós temos uma riqueza geográfica ímpar. Em âmbito internacional, o Thiago trouxe aqui a informação de que este ecossistema aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo. O que a gente está falando é da oportunidade de cada vez mais jovens e pessoas de todas as idades, de todo o Brasil, se encontrarem aqui para um calendário organizado, para práticas organizadas, sobretudo de esportes náuticos. Falamos de ciclismo, falamos também das caminhadas, mas a gente fala muito exatamente das nossas lagoas, que é essa riqueza natural que nós temos, que às vezes a gente não percebe. E que talvez o poder público, também foi falado aqui nesse encontro, menospreze pela incapacidade de enxergar caminhos para políticas públicas que possam desenvolver a região. É fato que, historicamente, a gente vem perdendo qualificado público de turista por conta dos recortes maravilhosos, Santa Catarina, né, as águas maravilhosas do nosso Nordeste e Brasil afora e mundo afora, né? Mas o que a gente tem aqui, que é nosso, há que se destacar, há que ser valorizadíssimo, e é isso que a nossa Vale TV provoca nesse seleto grupo que hoje conversa com a gente. Thiago, o Marcelo, acho que pode falar muito com a gente também institucionalmente sobre isso, e a Cláudia, trazem uma perspectiva de bons negócios, da geração de emprego e renda de uma indústria que não polui, né, Thiago? Pois há controvérsias, a gente precisa trabalhar isso, para que ela efetivamente não polua. E hoje, efetivamente, e nos últimos 3 ou 4 anos, nós tivemos um destaque frente a Santa Catarina, justamente pela falta de infraestrutura deles. Então, a gente vê aí há uma inconsistência, né? Um pouco nesse dado, né? O turismo não é uma indústria limpa. Ele pode ser uma indústria limpa, mas para ser uma indústria limpa, ele precisa ter uma base de infraestrutura bem fundamentada. E lá em Santa Catarina, a exemplo de Bombinhas, que é lindo, não há o que dizer. A gente tem relatos de crianças com cloriformes fecais nos ouvidos. Então, isso não é limpo, isso é sujo. E isso só acontece por causa do turismo. Porque se os turistas não vão lá, não vão ter aqueles cloriformes fecais. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? E eu vejo, assim, a nossa região, e muitas vezes... Eu estava numa reunião, esses tempos, com alguns construtores, né? Junto a candidatos a prefeitos. E aí um construtor, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas é um amigo nosso aqui, disse, a nossa região não é mais turismo, agora nós é construção civil. E aquilo me chamou a atenção e eu levantei e rebati. Eu digo, não, uma coisa está atrelada à outra, porque a indústria da construção civil cresceu numa base turística. E, ao mesmo tempo, o turismo também cresce, porque com a indústria da construção civil vem uma série de serviços, vem uma população também fixa. Por exemplo, hoje nós temos um supermercado 24 horas em Tramandaí. Quando é que tu ia pensar nisso? Nunca, nunca. Aí, meu pai, um senhor de 82 anos, eu disse, o Nacional ficou aberto 24 horas. O quê? Eu disse, porque eu estou fazendo as compras para ele, né? E aí ele está no grupo de risco, então ele não sai muito, nem ele nem minha mãe. E aí ele disse, tá, mas então tu não precisa comprar até as 8, até as 9? Eu disse, não, se eu quiser sair às 3 horas e fazer teu rancho, eu faço. Então o que é que imaginar uma coisa dessa? Então isso exemplifica bastante, né, essa mudança. Então a indústria da construção civil, ela
E os construtores precisam perceber que a gente tem que conversar para que a gente faça desse espaço que é tão lindo um lugar melhor ainda para que aquelas pessoas que vão investir aqui nas suas obras vejam o valor agregado. Porque um prédio tem em vários lugares. Agora, um prédio com infraestrutura de ecoturismo, com infraestrutura de lazer, com uma questão, neste ponto de vista, com sustentabilidade, com esgoto tratado, não é em qualquer lugar que tu vai O prefeito Galto destacava em entrevista à Vale TV que a nossa balneabilidade aqui está intocável. Exatamente. Então, isso é qualidade isso no é turismo. valor. Isso é valor. Isso é indústria limpa. Aí sim, né? Então, quando a gente trabalha nesse viés, né? E aí entra Esse boletim também... a FEPAM frequentemente lança, né? Faz. Acho que semanalmente. Não sei qual é a periodicidade, mas não sei. Nesse período do ano eu acho que é bem frequente. Nas praias de balneabilidade, sim. Então, a gente tem poucos casos aqui nas lagoas, e aí chamando para o Triângulo das Águas, né, de falta de balneabilidade. Nós temos um ponto especificamente, né, que não tem balneabilidade em função de um conflito que se dá na estação de tratamento de esgoto de Osório. E lá, a construção civil, ela quer ser mais pujante, né? A verticalização ainda não começou de maneira mais expressiva, como é aqui em Tramandaí. E, inclusive, há embargos a isso, né? Porque não tem estação de tratamento. Aqui em Tramandaí, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto desde a década de 90. E isso que permitiu essa verticalização agora. Agora já estamos chegando a um limite. Essa estação ela está sendo ampliada, com alguns módulos a mais que estão sendo postos para conseguir dar conta disso. Porque senão a gente vai dar tiro no pé. Tu constrói prédios, tu faz uma urbanização que não é propícia para uma sustentabilidade e depois tu quer que as pessoas comprem. As pessoas não vão comprar. Ou tu vai fazer uma coisa que poderia valer 300 mil, vai valer 150. A extração da areia não é um problema. Essas jazidas que a gente encontra na estrada e tal. De certa forma, elas estão com uma sustentabilidade, né? Elas têm licenciamento, porque na verdade, assim, tudo pode, desde que seja licenciado, né? Então, a gente precisa ter... O que é o licenciamento? São as condicionantes para que licenciamento é essa coisa chata e necessária. É um saco. É um saco, porque às vezes ela é muito custa para a perigoso. empresa, ela torna o produto mais caro, mas ela também torna a médio prazo o retorno perfeito, né? Não, que a gente exatamente, fala, né? Médio e longo prazo, porque nós estamos pensando nos nossos netos, entende? Então, é isso, é com essa visão que a gente está. Porque nós estamos com a vida feita, entre aspas, nós estamos na batalha, claro, mas assim, nós estamos pensando numa visão de futuro. E é o que nós queremos para a nossa região. E falando do licenciamento, o que acontece muitas vezes é uma perversão tanto do poder público quanto da iniciativa privada, que quer ganhar mais investindo menos, o poder público quer tirar uma bera, não todo mundo, claro, mas a gente sabe que isso acontece, que quer tirar uma bera para poder liberar, então cria dificuldades para vender facilidades. Então, essa perversão, ela é do mundo, ela é mundana, né? A gente só tem que precisar achar mecanismos que comecem a evitar isso. A gente falava antes, no nosso intervalo, dessa realidade que está posta aqui, da pesca, né? E eu lembrava um dado que o nosso amigo Mota, da Fish TV, diretor da Fish TV, fundador da Fish TV, me trouxe alguns anos atrás. A pesca esportiva é o esporte mais praticado do Brasil. E aí a Cláudia estava me dizendo assim, aqui a gente já descobriu isso faz tempo. É verdade. E estava me dizendo, já existem vários torneios, né? Existem torneios para gurizada também, Cláudia? A plataforma de pesca aqui de Tramandaí, ela tem uma associação e ela faz torneios, até a Fish TV já veio cobrir alguns, que tem modalidades desde infantil até sênior. Então, aqui a gente já tem esse tipo de turismo, que é o da pesca. Além de ter um que seria mais amador, que é o da sardinha na ponte, né? Que é o segundo lugar do mundo que tu pesca a sardinha sem isca. Que só pelo brilho do anzol ali a sardinha... O primeiro? Não tem um na Alemanha? Quem disse que lá é o primeiro? Que pode ser o primeiro e lá copiaram. E daí pelo brilho do anzol lá tu já pega a sardinha. Então a gente tem isso. Agora no intervalo a gente estava falando sobre a possibilidade dessa pesca nas lagoas também, vindo de Osório para Tramandaí, acho que é ali, né? Então tudo isso a gente já vem conversando dentro do projeto, né? Quer dizer, a gente imagina assim,
uma gurizada, os mochileiros, que quando a gente fala de ecoturismo, a gente está falando desse universo. Não é isso, né? Não, é muito maior, né? A gente vê famílias, né? O pessoal da terceira idade, o adulto ali, 40, 50, 60 anos, que é voltado mais para essa coisa da pesca e ensina os jovens, né? A essa parte de pesca não... Tipo, pesca e solte, né? Não só a pesca predatória. Então, tudo isso a gente compreende dentro do projeto. Marcelo, o Thiago estava falando para a gente um pouco dessa indústria que não é tão limpa assim, o que pode não ser, a gente tem que cuidar muito carinho dela. E tu falou antes em educação, em trabalhar o turismo como uma indústria de base já na escola. Mas a gente também precisa disciplinar essa gurizada para o que vem pela frente, a ajudar a tornar esse ambiente sustentável como um todo. Talvez aí a cultura para o turismo ande para e passo à preservação do meio ambiente. E também, de certa forma, preservar o consumidor dessa indústria, né? O usuário dessa indústria, que às vezes vem à praia e joga sua latinha na beira do mar, que vai fazer uma caminhada, que às vezes deixa... Quem faz caminhada tradicionalmente no meio do mato, recolhe essa sujeira, né? Normalmente, essa pessoa já tem. Mas é preciso também disciplinar esse outro ente, né? Com certeza, né? Todos nós temos que fazer o nosso papel, né? Como o Thiago falou, e a gente conversa muito, né? A gente está fazendo isso pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, é lá na frente, né? Qual é o futuro que a gente quer para eles, né? Então a gente tem que sim fazer o nosso papel, e a capacitação é muito importante desde cedo, né? Começar nas crianças fazendo todo esse trabalho, né? Porque as pessoas já começam a fiscalizar, digamos assim, a outra. Então, vê alguém jogando lixo na rua, não, né? Porque a gente vê em algumas regiões, a própria Serra, por exemplo, né, que foi citada aqui, alguns comportamentos lá não acontecem como acontecem aqui. Na faixa de segurança. Aqui, por exemplo, né? Então, já acontece. Por que as mesmas pessoas frequentam lá e aqui se comportam de maneira diferente? Então a gente tem que, é uma análise, uma reflexão que nós temos que fazer, né? Por que isso acontece, né? E nós aqui, os locais também, a gente tem que começar a visualizar, principalmente a questão do turismo, e quando a gente fala em turismo, que existem pessoas que serão impactadas diretamente e indiretamente. Então, existem negócios que são impactados diretamente pelo turismo. O hotel, por exemplo, é um deles, né? A agência de turismo é uma delas. Mas existem negócios que estão impactados indiretamente. Por quê? O turismo ele vai trazer mais recursos para a cidade. Ele vai fazer aumentar o giro de dinheiro na cidade, falando português mais claro. E as pessoas, nessa condição de turismo, elas têm uma fluência da grana maior, né? Sim, o que acontece? Aumentando esse fluxo dentro do município, esse fluxo de dinheiro vai gerar mais riqueza, vai gerar mais emprego e gerando uma melhor qualidade de vida para quem mora aqui. Então, né, a gente falou dos turistas, das pessoas que vêm de fora nos visitar e conhecer as nossas belezas, nossos produtos turísticos. Mas agora falando da população dos locais aqui de Tramandaí, em Belém, aos olhos de quem mora aqui, o quanto a gente tem que valorizar o bom turismo, não o turismo poluente, como o Thiago falou, né? Valorizar e fazer propaganda, boa propaganda do nosso turismo, dos nossos produtos e serviços que a gente tem, das nossas belezas naturais, né? Valorizar isso e também cuidar para que isso se mantenha para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações que virão. Cláudia destacou, por exemplo, o que está se construindo ao redor do Morro da Borrússia ali, né? E a gente vê também na Guia Corrente ali em Bé, aquele espaço da Barra, né, que chama Barra Guia Corrente, né? O nome técnico Guia Corrente todo mundo conhece da Barra, né? Que tem ali excelentes restaurantes, por exemplo, né? Como é que a indústria da gastronomia, como é que esse segmento dos serviços, ele está se posicionando para receber esse turista que vem buscando um espaço melhor, mais destacado, com mais qualidade? Eu acho que a palavra nesse sentido, nessa questão aí, é qualificação, né? A gente já vem, a ASSO, inclusive, em Osório já tem um núcleo gastronômico, né, de gastronomia, e a CDL Tramandaí em Bé também esse ano vai estar criando esse núcleo de gastronomia, justamente para a gente trabalhar esse setor especificamente, né, com qualificação, vai ter uma consultoria, vai ter todo um trabalho junto a esse setor de gastronomia
para, né, boas práticas, atendimento. Parece, me ajuda, Marcelo, que o pessoal ainda não descobriu a lagoa. As pessoas passam direto, né, e vão para a praia, né? E a falta de restaurantes, né? Porque ali é um lugar tranquilo, aquilo ali na volta, tendo um restaurante do lado do outro. Acho que eu me lembro de um restaurante, me ocorre agora, um restaurante na lagoa. Mas é um espaço destacadíssimo para fazer um fim de tarde, que vista maravilhosa. Com certeza. Voltando à questão da Borrússia, para servir como exemplo, né? O Morro da Borrússia, ele começou a crescer, o boom dele, digamos assim, foi quando eles fizeram o asfaltamento, né? Ou seja, facilitaram o acesso ao Morro da Borrússia, que a estrada era de cascalho, não era qualquer carro que subia lá. Quando fizeram o asfalto, ou seja, uma questão de investimento em infraestrutura, proporcionou o morro virar uma mini serra, né? E então, onde eu quero chegar com isso? A importância do poder público, né, junto com ações como essa que nós estamos fazendo e outros fazem, né, existem várias boas ações aí, mas a importância do poder público estar junto com a gente, né, secretários de turismo estarem em sintonia com a gente, os prefeitos estarem em sintonia com a gente, com as instituições, estou dizendo a gente, as instituições, a CDL, a agência, a ASSIO e várias outras entidades, né? A gente pede por isso, por essa sintonia de ideias, de projetos, né? A gente tem que trabalhar por projetos, né? A gente tem que ter projetos de curto, médio e longo prazo para que as coisas aconteçam. Essas ideias já estão ventiladas junto ao governo do Estado. Como as prefeituras estão abraçando essa proposta de vocês? E como o governo do Estado, a Secretaria, especialmente a Secretaria Estadual de Turismo, está enxergando isso? E vamos lembrar que é destacadíssimo o nome da nossa Secretaria, né? Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Tal a importância do turismo. Sim, esse trabalho, né, como ainda está em gestação, a gente vem articulando ele junto com os secretários de turismo dos 3 municípios, Tramandaí, e Osório, né? A gente ainda não chegou ao estado do Rio Grande do Sul, é um passo que vai ser tomado ali na frente, mas como está no início, né, a gente vem articulando ele com as 3 prefeituras, né? A gente formatou um projeto, convidamos os secretários, a gente expôs esse projeto para eles aceitaram a ideia. No segundo momento, a gente expôs para os prefeitos dos 3 municípios. Né? Como o Thiago falou ali bem no início, a gente teve um processo eleitoral, seguido do verão, como é uma região, né, de verão, então ele está... verão único também? Isso, ele tá ali, ele não está parado, ele está em hibernação, mas os trabalhos serão retomados agora, provavelmente na segunda quinzena de fevereiro, para a gente já começar a dar prosseguimento a esse projeto, sim. Claro, agora é um momento que vocês estão trabalhando muito, né, Cláudia? Não como gostaria. Não como gostaria, mas o verão tem sido bom dentro da nossa realidade da pandemia, né? A gente vinha falando antes, em outra oportunidade, sobre a queda do movimento, mas ela se mantém um movimento estável durante semana e final de semana. Os meios de hospedagens da nossa região estão preparados para trabalhar dentro da pandemia, então o pessoal pode vir tranquilo, frequentar as praias aqui do litoral norte. E a gente está recebendo, em média, 49% a 50% da capacidade que a gente poderia estar atendendo, né? A Cláudia fala 49%. É porque eles trabalham com um número afinado. É preciso. Não, é preciso porque tem série histórica, né, Cláudia? 49,5%. Não, mas é porque trabalham com série histórica. Isso, a gente faz isso durante mais uns 10 anos, mais ou menos, que a gente acompanha a evolução do nosso movimento na época de temporada, né? A gente vinha numa crescente, atendendo em torno de 75% de ocupação no verão anterior. O governo deu essa possibilidade de a gente atender isso, mas infelizmente não chegamos a essa ocupação toda. Então a gente está numa média de 50% ali de ocupação. Quando a gente fala assim nesses termos, parece até o Thiago brincou, 49,5%, mas é porque é necessário uma precisão, né, Thiago? É que a Cláudia é administradora, né? Ela sabe o que está fazendo. Né? E isto prova a qualidade do trabalho que vocês estão propondo para a região. Porque não tem como fazer um trabalho dessa envergadura, dessa dimensão, se não tiver conhecimento e detalhamento de todo o projeto, né? Então, acho que vocês iniciam muito bem. Dá uma alegria enorme de enxergar o que vocês estão construindo aqui. A gente é entusiasta disso desde sempre. Eu não entendo como um estado rico
de tantos biomas como o nosso, não tem um desenvolvimento turístico mais avançado, né? A gente um festival de cinema de Gramado lá, né? Uma estrelinha. O festival Natal Luz de Gramado e agora outros natais que vêm se constituindo, né? Mas a gente tem uma riqueza cultural, geográfica, né? Esportiva, de negócios. A gente do Vale dos Sinos vive muito a indústria de negócios por causa do calçado já há 60 anos. Então, quando a gente enxerga isso, a gente fica pensando, o que mais falta para nós explodirmos como potência, né? Quando a Europa, que hoje tem muito menos indústrias poluentes, ela vive essencialmente o seu turismo. E todo mundo quer tirar foto na Torre Eiffel. Ah, a Torre Eiffel é a Torre Eiffel. Claro, claro que é. Mas começou um dia sendo um espaço... É isso, né? É organização, né? Organização, é planejamento, é ação organizada, né? Ação coordenada, né, Tiago? Exatamente. É que a gente, me parece, né? A gente está numa meia-idade, estamos na faixa dos 40, nós aqui, né? Nós três. Vocês vão incomodar um monte ainda. Nós temos bastante. Então, e nós somos daqui, assim, né? Moradores daqui desde sempre. Então, tivemos nossos pulinhos aí para fora da cidade, né? Mas a gente conseguiu chegar... Isso é uma outra novidade, sei lá, dos últimos 20, 30 anos, essa aceitação como moradores do litoral norte, como né? locais daqui, exatamente. Então, isso é importantíssimo, porque é uma visão daqui. De orgulho, né? Com certeza, né? E a gente muitas vezes não sente esse orgulho. E esse sentimento de pertencimento faz parte da educação que o Marcelo falava, né? Porque aqui a gente acaba tendo uma geração de várias outras culturas, né? Então é uma diversidade muito grande. Então tu pergunta para uma pessoa que está morando aí, daí tu mora aqui? Não, eu sou de Santa Rosa. Não, eu sou de Livramento. Não, tá, mas o cara está aqui há 10 anos. O cara está aqui há 10 anos. Então o cara não é daqui. Já é daqui, né? Entendeu? Faz então, tempo. Exatamente. Esqueceram de avisar para ele. Exatamente. Então, e a gente... Eu sou filho de imigrantes, né? A Cláudia é de imigrantes também e o Marcelo também. Então, mas a gente já é cria da terra, né? E aí, os três são nascidos aqui? Eu nascido não. Mas vim com 6 anos para cá. Eu não sou nascido aqui, eu não nasci no Mário Tota. Eu sou a única dos três que nasci no Mário Tota, no hospital da cidade. Essa é a raiz, então, né? A Cláudia é a raiz. Eu não nasci aqui, o pai pegou o carro emprestado do vizinho e me levou a Porto Alegre. Mas só por um detalhe. Porque ele não tinha gasolina. E aí, na época, não tinha posto 24 horas. E aí, ele foi pedir gasolina pro vizinho, o João Carlos Vender. Ele. Aí, foi pedir gasolina. Não, pega o meu carro e vai de uma vez. Mas teu filho vai nascer aqui na minha casa? Mas a gente é daqui, né? Então, a gente se considera daqui. O Marcelo veio novo, criança. Não, já é daqui, 6 anos Criou fora sua daqui. essência Não, aqui. a memória afetiva dele... Sou Tramandaí. A memória afetiva está toda aqui. Mas assim, ó, falando da questão do turismo, que para mim é uma cachaça, né? A gente, em muitos anos, a gente sempre pensou, precisamos trazer mais gente, precisamos trazer mais gente, precisamos trazer mais gente. E a ideia nos parece, né, que não é só trazer mais gente, é também trazer pessoas que a gente queira trazer para cá. Que pessoas que agreguem valor. Não é uma espalha-chumbo, ser mais certeiro. Exatamente. Assim. E eu acho que isso entra bem direto na questão da segmentação turística, né? Então, e aí que vem esse projeto, que eu acho que é a grande sacada. Não, a gente não está aqui se oferecendo para qualquer um que venha querer. Não, a gente quer trazer pessoas que venham agregar valor a nós. Pessoas que nos respeitem, que quando saem daqui digam, eu fui a Tramandaí, eu fui a Imbé, eu fui a Osório, com orgulho, entendeu? Que é um orgulho que a gente sente. Então, eu acho que esse conceito é o que vai ser o que poderá ser revolucionário, né? Porque até então muitas vezes as pessoas dizem assim, foi para Tramandaí, o cara vai para Tramandaí, tem um desdém, sabe? Na época que eu fui estudar... Tipo assim, fui para Punta e tu foi para Tramandaí. Exatamente. Então quando eu fui estudar, eu estudei em Porto Alegre na faculdade, né? Estive lá 4 anos, aí eu dizia, eu sou de Tramandaí. Cara é de Tramandaí. Não, eu sou de Tramandaí, sim. Qual é o problema? Como se tu fosse pescador e se fosse pescador se tivesse algum problema. Como se fosse menos, exatamente. Inclusive, tu citasse um ponto muito importante que traz a cultura do desdém da lagoa. Porque o pescador, ele sempre foi, muitas vezes, desdenhado.
E quando eu dei aula aqui de turismo na educação, que eu tive um período ali, eu perguntava quem é filho de pescador. Os caras tinha vergonha de falar. Assim, não diziam. Eu comecei a pensar, mas por que o cara não diz? Porque o cara tem vergonha de ser filho de pescador. O cara tem vergonha de ser filho de pescador porque o pescador... E aí um outro parceiro meu dizia assim, o pescador parece que tem que ser pobre. O pescador tem que ser pobre, tem que andar numa bicicleta velha, porque senão não é um pescador raiz. Não, não é isso. O pescador é honesto, o pescador é trabalhador, o pescador ele gera a receita para os seus filhos, ele tem uma importância muito grande, inclusive na nossa cultura aqui. E esse desdenho, eu acho que talvez não tenha elementos ainda tão científicos para comprovar isso, é o que fez com que a lagoa não fosse tão buscada, né? Então isso é um elemento cultural e que agora a gente trabalhando, inclusive está nesse projeto, inclusive o Marcelo participou de uma escola náutica em Angra, porque ele esteve lá até os 6 anos de idade. Daí o pessoal disse, mas em Angra. Exatamente. Então já traz uma nova visão, né? A gente pode sim ser um... Angra é aqui, Marcelo? Como é que é isso? Eu troquei Angra para o Tramandaí 2 vezes, né? Então isso já fica, né? A primeira vez eu vim com 6 anos, claro, não tive uma escolha porque eu era criança, mas na segunda eu vim com 17, foi uma escolha, né? Nós escolhemos, a minha família escolheu Tramandaí. Então, e realmente eu me sinto e sou tramandaense. A minha filha nasceu aqui, não no Mário Tota, né, mas era Ubra na época. Nasceu aqui no Hospital de Tramandaí. E é aqui que a gente quer ficar assim, mas que tenha um futuro que proporcione, né, que a minha filha fique aqui, que, né, os filhos dela, quando ela, né, for crescendo, fiquem aqui. A gente quer proporcionar esse futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas próximas gerações. Talvez com a qualidade do que hoje vive Angra dos Reis, por exemplo. Angra dos Reis até não é... Angra dos Reis tem 2 cenários, né? Como diz o Tiago, ele nem tanto, né? Uma coisa é as ilhas, outra coisa é a cidade. São 2 realidades bem diferentes, diferentes. Que também lá precisa ser feito um trabalho, né? Mas a questão que o Marcelo trouxe de lá, e nós já tínhamos pensado bastante nisso, que é a questão da escola náutica, né? É o que vai, pelo menos é o que nos parece, é o que vai fazer esse despertar nos filhos dos pescadores também, de que é possível viver a lagoa com orgulho, com mais orgulho. Porque hoje, tu imagina um filho de um pescador te levando para fazer um passeio num caiaque de R$5.000 para pescar um robalo, com uma isca artificial. Quer dizer, isso tem técnica, isso tem qualificação e isso tem cultura. E isso tem muito valor. Então, nesse viés, a gente acredita que vai agregar valor. Eu tenho observado, me ajuda em vocês, por favor, uma mudança que a Pinguela está sofrendo nos últimos anos, né? De uma glamorização daquele espaço. Vocês aqui têm a ideia de construir uma perspectiva assim também? Quão próximo isso está, ou quão próximo isso já é verdade? Ela é um misto, né? É um misto porque começa com uma subutilização de um espaço, né? A partir dali as pessoas começam a ver que aquele espaço tem valor e aí veem que podem ganhar dinheiro com aquilo. E essa relação entre construção civil e turismo, exatamente esse é o ponto, né? Que na Pinguela nós estamos falando em horizontalização com condomínios, né? E aqui nós estamos falando em verticalização com prédios. Então, essa relação, ela tem que ser muito honesta, muito sincera, né? Porque a glamorização, ela não é errada, não é errada. Só que ela precisa ter um limite e ela precisa ter um equilíbrio. Então, essa questão que já aconteceu em Xangri-Lá, que foi a capital, que é a capital dos condomínios, né? Ela hoje não tem outra coisa a oferecer a não ser a infraestrutura do condomínio. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, quando a gente não tem segurança, é bom, né? Mas e que mais que pode oferecer? Pode oferecer o Triângulo das Águas. Por quê? Porque o cara sai de Xangri-Lá e vem praticar o kite aqui, Tramandaí. Então, tem que ter essa conversa, né? E aí a Pinguela precisa ser trabalhada, a Osório precisa trabalhar isso. Inclusive ali era considerado, foi muitos anos atrás, considerada a Área das Lagoas, área de relevante interesse ecológico, que foi desmanchada, digamos assim, em função da construção civil para que pudesse acontecer isso. Eu adorei conversar com vocês. Eu acho que a gente
fala aqui de um momento histórico que vocês estão vivendo, e não falo de vocês três, eu falo de um novo momento para o litoral norte gaúcho, que talvez venha muito bem acelerado por esse momento de pandemia também, essa coisa tão triste que a gente está viveu muito fortemente em 2020, mas que talvez deixem legados bons, positivos, como é a qualificação desse público no litoral norte, a qualificação de novos moradores, que compreendem a possibilidade de trabalhar, de viver daqui ao longo de um ano, de eventualmente estar na cidade maior, na capital, para um movimento, para um trabalho, para uma semana de trabalho, para 2, 3 dias de trabalho, mas que volte aqui onde será a sua residência efetivamente. E claro, da atração de um calendário que traga, que atraia, né, pessoas do Brasil, quem sabe do Cone Sul, quem sabe mundo afora, para este encontro saudável de uma prática esportiva, de uma prática de aventura, o que vale. Fico muito feliz de testemunhar esse momento, enxergo muito o valor do que vocês estão fazendo aqui, tenho o orgulho de ter encontrado vocês aqui, poder falar um pouco sobre isso, e agradeço demais a Cláudia, que preparou esse momento para a gente poder conversar sobre isso aqui, porque acho que quem assiste esse espaço, esse momento que a gente está falando agora, vai ter uma nova perspectiva do litoral norte gaúcho a partir deste momento. Marcelo, presidente da CDL, e qual é o nome da empresa? Minha empresa é Elite Total, trabalho com tecnologia informática. O Marcelo, presidente da CDL de Tramandaí e Imbé, obrigado por ter estado conosco. Teu ponto final. Não, só agradecer o convite, muito obrigado, e o pessoal que está assistindo, né? A gente sabe que muitas pessoas do Vale dos Sinos vêm para cá e que sim, a gente está trabalhando para ter cada vez mais coisas interessantes, coisas boas, produtos turísticos para vocês, para todos nós consumirmos. Então, a ideia é essa, gente, a gente trabalhar cada vez mais para que a nossa região se desenvolva, né? Obrigado pelo convite e até a próxima. Que haja uma próxima em seguida, porque a gente quer continuar acompanhando como está o desenvolvimento disso. Tiago, da Jambo, especialista em trazer roteiros turísticos para nós e a desenvolver um projeto como esse aí. Obrigado por ter estado conosco. Agradeço o convite, a oportunidade, né? Agradeço também aos meus colegas que estão junto conosco nesse projeto, que eu acho que sem eles não seria viável, né? E todas essas empresas por trás, né, que dão esse apoio e que são o esteio para que a gente possa seguir com nossos projetos. E dizer que preservar a água é preservar a vida. Então, vamos preservar as nossas águas, nosso Triângulo das Águas. Venham visitar. Cláudia, diretora aqui do Mares do Sul, mas hoje falando com a presidente dessa Agência de Desenvolvimento do Litoral. Que boa essa pauta, que delicioso essa nossa conversa de hoje. Que bom saber do que vocês estão construindo para a nossa região. A gente quer poder acompanhar para e passo cada momento que vocês viver, cada pequena vitória de vocês. Eu tenho certeza que vai chegar o nosso governador essa fala, o secretário de Estado. Eu tenho certeza que os nossos deputados estão na audiência também, o Surcor está sempre na audiência, o Gaúcho da Geral. A gente com certeza conta com a audiência do Lucas Redecker lá na Câmara dos Deputados. Gabriel aqui, né? Gabriel Souza, que assume como presidente da Assembleia, né? Levando junto consigo também o ex-prefeito de Imbé, né? O Pierre. Tenho certeza que essas pessoas vão fazer muito junto com vocês por esse projeto. Cláudia, obrigado. Teu ponto final. Eu é que agradeço sempre o acolhimento de vocês conosco aqui no litoral. Deixo o Hotel Mares do Sul com as portas abertas para vocês, as portas abertas para todos os turistas aqui que venham conhecer o nosso litoral norte gaúcho, que prestigia as nossas águas, mares, lagoas, nosso turismo, não só aqui no litoral, também como na 101, que os municípios ali da 101 fazem parte do litoral norte gaúcho e que estão com vários projetos também na área de turismo de aventura, ecoturismo, então que conheça a nossa região. E, evidentemente, parabéns por terem escolhido esse mar nordestino para o nosso Rio Grande, porque está lindo de novo, né? Hoje está... Ontem, essa semana, está maravilhoso, está lindo demais. Agradecendo demais essa turma maravilhosa aqui nesse encontro, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui e continua com a programação da nossa Vale TV.